Vamos lá, senhores, começando o episódio piloto aqui. Ideia com o advindo da quarentena é a gente começar a fazer entrevistas e começar a falar como é que é o dia a dia exatamente de um cara que trabalha em TI. A gente trazer profissionais de verdade aqui e focar no dia a dia de trabalho do cara, ver como é que é realmente o dia a dia dele, entender quais são as nuances e ver quais são os problemas que realmente as pessoas enfrentam, né? Aqui, acho que no episódio piloto eu estou trazendo o Tarek, que nos futuros vídeos a gente vai fazer as entrevistas juntos, né? A ideia agora é a gente vai se aprofundar em Data Science. O Tarek aqui ele é Head de Analytics na The Hub, que é focado em inteligência de mercado. E Tarek, por favor, faça a sua introdução aí. Fala, Jaime. E aí, galera? É... Cara, complementando aquilo que você falou, acho que vai ser legal para desmistificar um pouco a galera do que é trabalhar em TI. Você fala que trabalha em TI, a galera fala, puta, que negócio deve ser extremamente complexo, complicado. E tipo, Aparece os Matrix, né? Puta aquela mentira da telinha porra. preta, o negócio verde caindo e tal. Quando, na verdade, cara, a gente lida com tecnologia, a gente faz tecnologia, mas tem muita mística nisso, né? Como já me falou, eu sou Head de Analytics da The Hub, a gente é uma agência de marketing digital e o que a gente vende é inteligência em marketing digital. Tá? Bom, eu trabalho com dados há bons 15 anos, eu já faz um tempinho que eu trabalho com dados, trabalhei acho que em grande parte em todos os grandes segmentos, quando a gente fala de dados, trabalhei com informação gerencial, trabalhei em business intelligence, aí quando você ainda pega a parte de dados e mescla com o negócio, trabalhei com CRM, que é basicamente análise de dados também, DBM, que é usar banco de dados para criar campanhas de marketing. E agora, como Head de Analytics, eu faço isso, eu junto tudo isso. Tem a parte de análise de dados, tem a parte de relatórios, tem a parte de data science também. E a parte legal de ver é como é que dado é importante e como que uma empresa que realmente é, no jargão que se conta, que se fala de data-driven, como que Data dado é Driven. importante. Cara, sempre Jargão, os fala jargões que novos. mas, cara, muita gente fala que mas não é muita gente que não, cara. Por isso que é aquela parte, né? Assim, todo mundo quer ser data-driven, mas, cara, na real, muita pouca gente é. O cara tem que ser muito frio, né, Tarek, pra poder tomar essa decisão, né? É tipo Moneyball, né? Ele começa a tomar decisões em cima de dados no beisebol e ele começou a ter sucesso só depois de um bom tempo. A galera não acreditava nele, né? É muito difícil você Sim. mudar a cultura. Aproveitando, na final, o que é um data science, cara? Cara, data science é uma vertente do trabalho com dados, tá? Então você tem, como eu falei, você tem a parte de informações gerenciais, tem business intelligence e tem data science, né? O que que diferencia essas três coisas? A parte de informações gerenciais, pega o dado, olha para trás e te fala aquilo que aconteceu, tá? Às vezes coloca um forecast ali que projeta alguma coisa, mas basicamente fala o que aconteceu. Vai falar do passado, então. Olha para o passado, fala o que aconteceu no passado. Então, o que aconteceu no passado é isso, a gente vendeu tanto, vendeu estes produtos aqui, essa é a receita, essa é a margem. Tá? A parte de Business Intelligence, ela faz um mergulho um pouco mais profundo, mas ainda assim olhando para o passado. Ele olha para o passado e tenta tirar algum insight para você mudar alguma coisa. Legal. Então, vê assim, pô, gente de determinado site de varejo, gente de 19 a 25 anos compra mais, sei lá, refrigerante e salgadinho, e gente a partir dos 25 até 30 compra mais cerveja e fralda, e, cara, 35 aí acima, o cara tá comprando whisky, sei lá, frios mais sofisticados, né? Essa parte do Business Intelligence que faz. Ele pega o dado e traz insights. Boa. A parte de ciência de dados, o que ele faz? Ele entende o dado, ele explica o dado e ele faz previsões com esse dado. Legal. Então, o que você vê muito do trabalho de data science você vê muita coisa de modelo preditivo, você vê muita coisa de classificação, clusterização. Isso são coisas que você usa o dado para explicar este comportamento, né? O dado explica isso tudo. Tá? Você combinando as informações junto com as técnicas, é isso que o data science faz, tá? Então, essa é a grande diferença entre essas três grandes vertentes de trabalho com dados que eu
que eu vejo. Tal. Então, se eu pudesse resumir, falar assim, porra, beleza, um japonês que tem uma filha de 1 ano, que vocês estão ouvindo chorando de vez em quando aqui, ele comprou um pacote de cerveja, Cacildes, para não falar da Ambev, né? E comprou um pacote de fralda G, beleza? Na verdade, você está olhando o passado, né? E aí, quando você fala de data science, você está olhando o futuro. Você fala assim, olha, um japonês de perfil de 33 anos, que provavelmente trabalha com TI, que tem uma filha, provavelmente, ele tem uma probabilidade de comprar nas quartas-feiras um pacote de cerveja e uma fralda, é isso? Você olha o dado que aconteceu no passado e você tenta predizer o que vai acontecer no futuro. Legal. Você olha o dado e tenta agrupar essas pessoas. Você vai precisar e tenta classificar as pessoas em comportamentos semelhantes. Legal. Puta, conta aí, como é que você chega nessas análises? Fala assim, puta, como é que você chega na conclusão que um japonês gordo vai comprar cerveja nas quartas-feiras junto com fralda? Cara, assim, tudo começa com a pergunta, né? Boa. Como é que eu vou descobrir que o japonês vai comprar cerveja? Como que eu vou descobrir? Você precisa primeiro saber aquilo que você quer investigar, né? Tá bom. Acho que é uma coisa legal que se vê no mercado, nas empresas, quando você fala assim, não, legal, a gente vai implementar uma área de data science aqui, vamos contratar cientista de dados e vamos fazer, vai acontecer. E para no primeiro passo, que é qual é o problema que eu quero resolver. Uhum. Então, o primeiro passo é, beleza, eu preciso saber aquilo que eu quero fazer. Então, pode ser, como um exemplo que eu vi em um dos lugares que eu trabalhei, eu quero usar a Data Science para saber a probabilidade de um cliente de ficar inadimplente baseado na conversa que ele tem no call center. Então, o primeiro passo disso tudo é, você tem que definir o objetivo, tá? O que você quer fazer com isso. Bom. A partir daí, como o próprio nome, né, da área implica, você tem que ir atrás do dado. E aí que é a grande parte para desmistificar um pouco do trabalho de ciência de dados. Cara, ciência de dados é 90% coletar dado, estruturar o dado, limpar o dado e colocar esse dado num formato que você vai conseguir trabalhar com ele. Então, peraí, Tá? deixa eu só dar um parênteses, beleza. Você está falando que você vai pegar um monte, para quem não conhece, né? Pegar um monte de base de dados de sistemas diferentes, de call center, de resposta de pesquisa de satisfação, de cartão de fidelidade, de click insight e por aí vai. E você vai limpar o dado, você vai estruturar o dado. Então a sua função é fazer com que os dados se conversem de uma forma que seja fácil de trabalhar, é isso? Exato, assim, mas não só isso, né? Porque às vezes o dado, assim, quem trabalha mais com dado pensa já em banco de dados, tabelas organizadas, colunas, nomes direitinho, né? Você, eu. Mas, cara, às vezes o dado, você precisa criar o dado. Então, nesse exemplo que eu dei do cara daquele projeto de fazer, usar a transcrição, usar a gravação. Então, você precisa fazer aquela gravação que é áudio virar um texto. Então, você está criando o dado. Então, você precisa primeiro pegar esse cara aqui, transformar em texto, e aí depois você associa aquele áudio a um cliente, e aí depois você faz o tratamento do dado, e aí você chega no final disso com uma grande tabela de dados oriunda de um monte de lugar, que pode ser essa gravação, pode ser... CRM. Cara, pode ser o próprio CRM da empresa, né? Pode ser também, cara, coisas que você coleta via Facebook, coisas que você coleta via qualquer outra mídia social. Você pode... Dados que você compra de birôs, tipo Serasa ou... Boa Vista. Ou tem um monte de outras pequenas agências que vendem informação de cliente, né? Legal. Você junta isso, e aí qual que é o trabalho? Você precisa limpar o dado, então você precisa tirar um pouquinho de coisa técnica, né? Você precisa ver o que vai tratar com um dado que está nulo. Você precisa ver como que você vai tratar outliers, por exemplo. Tá bom. Então, você está investigando o saldo, né? E aí, cara, você tem alguns clientes que, cara, tem saldos lá de dezenas de milhões. Dependendo daquilo que você vai fazer, essa meia dúzia de registro que tem esse saldo muito alto pode enviesar toda a análise. Então, você precisa tratar esses caras. Que mais? Peraí, só para entender. Um cara que é outlier, na verdade, para você fazer uma análise de massa, você precisa tirar esse cara, porque senão ele acaba sujando as suas informações de tendência de futuro, é isso? Sim, porque esse cara ele não entra na massa para você poder fazer uma análise de massa, é isso?
Não, Minha filha. não entra. Cara, porque é o seguinte, imagina que você tem um cara que tem um saldo de milhões. Se você vai trabalhar Uhum. com média, esse cara vai média para cima, né? Ao mesmo tempo, se você tem um monte de registro nulo e for fazer uma média, esses caras vão jogar a média para baixo também. Então você precisa entender como trabalhar com isso. E essa é uma da grande é 90% do trabalho de ciência de dados, que é pegar o dado, estruturar o dado, limpar para que você tenha a base final para analisar, tá? Só a partir daí e É isso que eu ia basear, perguntar. Fechamos os dados. Estamos com a base fechou. bonitinha ali. E aí? Tiramos todos Uma os base nulos, bonitinha, tiramos tudo. Tá exato. trabalho dos infernos ficar fazendo isso aí. Cara, é um trabalho dos infernos, assim. E é engraçado, porque quando você olha um projeto de ciência de dados, você vai olhar o código que você fez para isso, né? Sim, normalmente usa as ferramentas padrões é Python e R, né? Quando você olha o código, cara, 95% do código é só você pegando o dado, juntando o dado, tratando, mudando o formato de dado. É surreal. O modelo, a criação dos modelos em si, cara, é um pedacinho de código, assim, cara. O que é o modelo, Tarek? Cara, o modelo é uma técnica estatística que você vai aplicar. Tá? Tem Ah, diversas técnicas estatísticas que se aplica e basicamente a gente divide em duas partes, né? É um modelo de, como a gente pode, como eu posso falar? É um modelo de é um modelo de classificação ou é um modelo que vai te dar predição, tá? Que vai te dar uma probabilidade de algo acontecer versus um modelo que classifica pessoas em grupos. Usar um então, modelo de... dependendo daquilo que você precisa fazer de informação, você usa um modelo diferente estatístico. Então, Exato, você pega um modelo estatístico, aplica na verdade, por isso que você perguntou, né? Acho que perguntou não, primeiro que você afirmou. Primeiro você quer saber aonde você quer chegar. E aí exato. você estrutura os dados, e aí você usa o modelo estatístico de acordo, matemático, né? De acordo com a necessidade que você precisa chegar. A área de ciência de dados, ela responde perguntas. Ela não faz as perguntas, Bom ponto, tá? bom ponto. É esse o ponto. A área de ciência de dados, ela responde as perguntas. Quem faz as Uhum. perguntas são as áreas de negócio. Então, áreas de produto, áreas de atendimento, áreas de crédito, áreas de riscos. Uhum. Essas áreas fazem as perguntas e a área de ciência de dados responde essas perguntas fundamentadas nos dados que tem, Show. tá? E aí, cara, assim, quando tem a parte da modelagem, aqui eu vou falar um pouco da parte, que existem dois tipos de modelos, tá? Tá bom. Existem modelos supervisionados e não supervisionados. E aí é no modelo não supervisionado que entra a inteligência artificial, mas antes de falar dele, vamos voltar para o supervisionado. O supervisionado, o que que é? Como o próprio nome diz, você está interagindo com o modelo. Você escolhe as variáveis, você faz as interações. Você escolhe o modelo estatístico, que nem você está falando. Você fala o que você quer, ou não. Você fala, exato, você fala qual variável entra, qual variável sai. Tá, entendi. Você escolhe isso e você calibra o modelo, tá? Por isso que é supervisionado. Você manipula o modelo. Você manipula o modelo. O Tá, não entendi. supervisionado, por sua vez, você executa né, a função, você executa ali o teste do modelo e ele roda sozinho, ele seleciona, ele define por onde começa e aonde termina e te traz o resultado. Tá? Ele Então, mesmo. Então, peraí. Então, ó, você falou assim que o supervisionado você escolhe as variáveis, você tira e põe e por aí vai, né? uhum. É, e você escolhe a forma como você vai querer trabalhar. No não supervisionado, ele escolhe quais as variáveis. A Ele escolhe as inteligência artificial variáveis. escolhe quais são as importantes e quais não são. Só dar um exemplo rapidinho aqui para explicar. Uma das técnicas não supervisionadas é uma técnica de clusterização que chama K-means. Tá? Então, imagina que você tem um grupo de clientes ali, Uhum. ele forma uma maçaroca de dados. O modelo ele define aleatoriamente um ponto dentro de uma coordenada ali. Calcula todas as distâncias. Ele vai lá e depois escolhe automaticamente outro ponto, até que ele consegue separar esses clientes em grupos distintos. Tá? Então é por isso que chama não supervisionado, porque ele faz essa escolha aí, baseado nos cálculos matemáticos, ele faz essa separação sozinho. Então o que você tem é a hora que você executa o método, ele te traz um modelo no final. Ao contrário do supervisionado, que você executa o modelo, você avalia, vê se faz sentido. Se não faz sentido, você tira uma variável, põe uma outra variável, ou abre, sei lá, um range de informação, e aí
você vai afinando o modelo na mão, você mesmo. Na porcentagem no seu dia a dia, quantos você usa modelo supervisionado e quantos você não usa? O que você Ah, gera, por exemplo, assim, durante o seu o dia a que eu dia? já fiz, tá? Porcentagem, O que eu já fiz, a cada 10 você usa 7 supervisionado, 3 não supervisionado? Qual que é a... no meu ramo de trabalho, a gente trabalha muito com qual que é a propensão de um cliente a fazer algo, tá? Então, no fim das contas, a gente tem uma probabilidade. Tá bom. Mas quantos Tá? modelos você usa supervisionado e quantos você não usa? Cara, grande parte das vezes eu uso 80% supervisionado. Tá. Então, 80% do seu tempo, depois dos 90%, na verdade, né? Dos 10% sobreviventes lá depois da estruturação e limpeza, você trabalha com modelos supervisionados. Sim. Tá. E quando é que você usa o não supervisionado? Quando você não sabe o que trazer, ou não? Então, Você quer ter uma é surpresa? que é aquilo que eu te falei. Quando você trabalha com uma propensão, você está usando. São técnicas que normalmente chamam de regressão logística. Tem um método que chama Random Forest, né, árvore de decisões e tudo mais. Tá? Quando você está querendo classificar isso em grupos, que aí são mais as técnicas de clusterização, e aí que você usa os modelos não supervisionados, Entendi o que é o que ponto. eu falei, são os métodos que chama K-means, aí tem método que chama DBSCAN, tem métodos que chamam clusterização espectral, puta, tem um monte de método, tá? Entendi. Cada uma se adequa melhor a um tipo de forma que o dado tá disperso. Então, na verdade, o não supervisionado acaba te ajudando mais em questão de clusterização e de tipos de clientes diferentes. E como você vai Na atacar minha cada um desses experiência, tipos de sim. clientes. Tá. Exato. Na minha experiência, né, até dos desafios que eu já encontrei nos lugares que eu trabalhei até hoje, sim. Tá? Entendi. E aí que entra, quando a gente fala de não supervisionado, que entra a parte de inteligência artificial. Uhum. Né? A inteligência artificial traz também outras siglas, né? Você vem IA, aí você vem ML, que é o de Machine Learning, aí você vem o Deep Learning. E, cara, qual que é a diferença entre eles? Na verdade, pensa nesses caras em um grande conjunto, tá? IA é o que contém esses últimos dois que eu falei. Tá? Machine Learning são esses métodos não supervisionados, que ele faz ele roda o modelo diversas vezes. Ele faz as iterações, ele aprende com cada uma das iterações, Tá bom. certo? Deep Learning é uma técnica dentro de Machine Learning, que normalmente trabalha com redes neurais e tudo mais. Acho que essa parte de o que é IA, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning, vale uma outra conversa focada só nisso, porque Não, dá para falar nisso durante muito tempo. fechado. E deixa eu entrar no mercado aqui de trabalho, rapidão. De uns tempos pra cá que tem falado bastante sobre data science, né? Cara, Data Science, ele é um ramo relativamente novo por diversas razões, tá? E uma delas é que não é muito, não faz muito tempo que a gente é capaz de trabalhar com grandes volumes de dados. Tá? Isso não é uma coisa muito antiga, não. Até meados da década de 90, se eu não me engano, cara, você não tinha nem software e nem hardware para trabalhar com tanta informação como a gente tem hoje. Tá? E quando a gente está falando de data science, a gente está falando de cada base de dados de milhões de registros. A gente está falando coisas muito, muito pesadas. Tá? Então, isso é algo relativamente novo, que se começa a ouvir a partir do, sei lá, lá para o 2013, 14, por aí. Tá? Então, isso é uma parte relativamente nova, uma atividade relativamente nova, e que vem ganhando muito espaço. Tá? E se você pergunta assim, como é que está o mercado para Data Science? Cara, é só você entrar no LinkedIn e fazer uma busca. Tem muita vaga de ciência de dados. E tem muita oportunidade, tá? Porque como tem muitas empresas que elas não são no seu DNA, ou não eram no seu DNA, empresas que estão acostumadas a trabalhar tirando decisões a partir dos dados, você tem muito mato alto, cara. Tem muita descoberta que você vai fazer nessas empresas que pode gerar eficiência de processo,
você vai diminuir custo, tem oportunidade de negócio que está sendo perdida porque são os dados, que são aqueles insights que estão ocultos dentro do dado, que não é na comparação só entre duas variáveis que você acha isso. Você tem que combinar um pouquinho mais de informação e aí você consegue esses insights, né? Assim, e tem muito dado não, né? Tem muita vaga, tem muita oportunidade. Agora a questão você precisa, é uma atividade que você precisa se capacitar muito bem. Quais são as qualificações que o cara precisa ter? Cara, assim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, você precisa ser uma pessoa que tem conhecimentos bons de matemática e estatística. Tá? Porque de resto é tudo ferramenta. Então, você ter bons conhecimentos de matemática e estatística é o passo fundamental de ciência de dados. Depois, você tem uma boa lógica de programação. Era isso que eu ia perguntar. Programação. Porque é a programação que você vai lidar com o dado, né? Então, se você começar hoje, por onde começar? Então, começa aprendendo matemática, os conceitos de estatística, probabilidade, combinações, cara, e por aí vai, né? Tem muito curso online gratuito de estatística para começar, tá? Depois você vai aprender ferramentas. Hoje em dia, basicamente, você tem que saber SQL, porque é onde está a grande parte dos dados das empresas, está no banco de dados relacional, certo? E Python ou R. Essas são as duas grandes linguagens. Esse é o básico das três coisas básicas para começar a entrar no Data Science, então. Sim. Com bons conceitos de matemática, boa base de lógica de programação e conhecimento em SQL e Python ou R, que são as duas grandes linguagens que têm as bibliotecas, tá? Estatísticas, que tem todo o aparato para fazer essa parte de modelagem. Legal. Então, esse é o caminho. Ô, Tarek, puta, obrigado, cara. Mas a última pergunta aqui, só pra gente fechar, né? E aí essa pergunta derradeira, você tem que falar pra mim a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falar pra você. TI. O que é TI pra você? TI, cara, TI é meio. Meio. Legal. Explica aí. Ele é o meio pro fim. Para mim, tecnologia é uma maneira que você vai usar para atingir um resultado. Legal. A tecnologia não é o produto final. Legal. A tecnologia vai impulsionar o mercado de trabalho, vai impulsionar o business, vai impulsionar tudo. Exato. Tecnologia cara, mais um jargão, é o enabler do negócio. Ele não é a razão. Beleza. Obrigado, Tarek. Obrigado por tudo. Valeu, até a Jaime. próxima, mano. Valeu. Abraço. Abraço.